Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez. Bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, a palestra do escritor, fundador da Neximob e palestrante Edgar Ueda. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021, o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do país. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Hoje eu vou falar sobre um grande tema que chama Pódio para Todos. Quais são as estratégias para você vencer na vida? E olha, eu utilizei de várias estratégias para sair da escassez, da pobreza de uma cidade de 13 mil habitantes para ganhar o mundo e se tornar um dos maiores empreendedores imobiliários da atualidade. Eu sou fundador da Neximob, uma empresa de inteligência imobiliária presente em 14 estados, mais de 40 cidades, com um VGV de 4,2 bilhões gerado nos últimos 7 anos. E eu não vou falar apenas de dinheiro, mas eu vou falar de dinheiro, de riqueza, eu vou falar de sucesso, vou falar de prosperidade, vou falar de plenitude. Não sei qual é a sua busca, não sei qual é a sua aspiração, sua meta, seu objetivo.
Ou seja, meu objetivo aqui é fazer com que você evolua para que você possa viver em outro patamar. Essa é a busca do ser humano. Afinal, nós somos eternamente inconformados. Sabendo disso, nós podemos sim evoluir, aliás, devemos, né? Hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. Esse é o pressuposto das pessoas de sucesso. Bora lá falar que o meu tempo é curto. Bom, eu gosto de começar falando que as oportunidades é para todos. O sol nasce para todos, mas a sombra é só para aqueles que plantam. Ou seja, nós precisamos plantar. Então não importa o que você fez ontem, que não importa o que você deixou de fazer o ano passado, não importa o que você não fez até o dia de hoje. O que vai importar é o que você decide fazer daqui por diante. Isso fará toda a diferença na sua vida e eu não tenho dúvida. Ação, tem atitude, iniciativa e proatividade que a sua vida será diferente. Além disso, tem muita gente que até planta, mas ele esquece que toda planta precisa ser regada, ser monitorada, ser acompanhada. E o sucesso não é diferente. Você precisa plantar, mas você precisa regar todos os dias ou periodicamente para que ela não morra no meio do caminho. Assim é a nossa motivação, assim é a nossa energia, assim é a nossa disposição na vida. Nós precisamos regar todos os dias para que a gente se mantenha motivados, inspirados, provocados a se tornar cada vez uma versão melhor de si mesmo, né? Então, o primeiro ponto aqui, pegue papel e caneta, porque a nossa mente, ela acaba esquecendo de várias coisas, né? Então, pegue papel, não é só ouvir, não é só ver, mas é anotar para que depois você possa rever e praticar aí no seu dia a dia. Primeiro ponto, nós chamamos de clareza. É clareza no que você deseja. Primeiro que sucesso não é clareza, ganhar dinheiro não é clareza, evoluir não é clareza. Clareza é o seguinte, o que você deseja? É dinheiro? Tá, dinheiro quanto? Você quer ganhar 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, tá? Em quanto tempo? Você quer viajar? Viajar para onde? Para o mundo? Quais países? Em quanto tempo? Então precisa ter clareza, e quanto mais detalhe, mais claro vai ficar para você, para que depois você crie as estratégias adequadas para que você consiga chegar lá, né? A segunda clareza é do caminhar. Muita gente sonha com sucesso, outros acordam cedo e trabalham duro para conquistar. Ou seja, você precisa entrar no caminho. Você precisa entender que caminhar é importante. Se movimenta o tempo todo. Se movimenta o tempo todo. Isso muda a regra do jogo. A outra clareza é que você precisa construir. Sucesso é construção. Chegar lá é construção. Não é da noite para o dia. Então pare de ser imediatista, achar que começar um negócio hoje, amanhã você estará no topo do seu mercado, vai ser o top of mind do seu setor, vai prosperar da noite para o dia. Eu brinco que eu levei 24 anos para ser bem sucedido da noite para o dia. Eu comecei a empreender com 17 anos. E não foi no primeiro negócio, não foi no segundo, nem no terceiro. Não foi no primeiro ano, não foi no segundo e não foi no terceiro. Ou seja, eu levei mais de uma década para ser bem sucedido, depois eu quebrei e depois eu levei mais alguns anos para retomar aquilo que eu tinha construído. O quarto ponto é a resiliência. É entender que você vai encontrar obstáculos, que você vai encontrar buracos, que você vai passar por tempestades e que talvez você atravesse até um inferno na sua vida. Mas que se você continuar, eu tenho total certeza que mais cedo ou mais tarde você vai encontrar o seu sucesso, você vai chegar lá. Então, resiliência, ou seja, até para chegar ao oásis, você precisa atravessar o deserto. Então, entenda que isso faz parte do processo. E aí a minha pergunta para você, até quanto você está disposto a pagar o preço? E eu não estou falando só do preço financeiro, eu estou falando do preço do esforço, do preço da renúncia, do preço da dor, porque isso é natural em qualquer jornada de um empreendedor de sucesso, ok?
E aí vamos começar aqui a falar de algumas estratégias. Depois o pessoal pode até dar um zoom aqui nessa estratégia, é uma das estratégias que eu mais utilizei. Eu lembro que quando eu morava ainda de favor no Japão, numa kitnet, não tinha dinheiro nem para dividir um apartamento, eu estava desempregado e eu comecei a colar figuras de outros países, Tailândia, Dubai, Singapura, Indonésia, Itália, Portugal, Estados Unidos. E as pessoas, meus amigos, achavam que eu era louco. Como que um cara desempregado, um cara que morava de favor, queria viajar para o mundo, né? Depois de pelo menos 2 anos, eu já conhecia 12 países diferentes. Ou seja, esse é o poder de mentalizar, visualizar. Mas eu não só visualizei, eu também senti, eu respirei. Olha que interessante, o sentir eu entrava numa agência de turismo, eu assistia vídeos, vivenciando aquela experiência e depois eu criei um planejamento e as estratégias para chegar lá. E hoje conheço mais de 25 países e por aí vai. Então, ou seja, tudo na vida é possível, mas antes de acontecer no mundo físico, ele precisa ser concebido no mundo mental. Ou seja, você tem que pensar, você tem que desejar muito, você tem que sentir, porque ali gera as químicas interessantes. Provavelmente você sabe do quarteto da felicidade, né? Que é a dopamina, a serotonina, a endorfina, ocitocina. Então a gente precisa se alimentar disso o tempo todo, né? Então tudo na vida tem estratégia, aprende isso. Tudo na vida tem estratégia. Tudo na vida tem um método. Tudo na vida tem um modelo já validado, percorrido de sucesso. Ou seja, qual que é a maneira mais inteligente? Qual que é a maneira mais barata? Qual que é a maneira menos dolorosa e mais assertiva para você chegar lá? É aprender com quem já caminhou, é aprender com quem já fez, é aprender com quem acertou e errou. Porque não tem só acerto na vida. Você vai mais errar do que acertar. Essa é a beleza da vida. No meu primeiro livro, O Poder de Dar a Volta por Cima, que é um best-seller, ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos, eu falo sobre o Kintsugi, a filosofia da imperfeição, de você valorizar cicatrizes. Mas aprenda, você pode ter 100 novos erros, mas não pode aceitar ter 2 erros no mesmo lugar. Erro precisa ser aprendido. Por isso que gera aprendizado, para que você possa evoluir. A vida é de evolução constantemente. Bora lá? E aí a minha pergunta para você, ou para você, ou para você. Qual é o seu ativador? É muito importante entender que o ser humano precisa de ativador. O tempo todo, eu preciso de ativador. Ninguém fica 365 dias felizes o ano inteiro. Ninguém fica triste, ninguém fica motivado, desmotivado. O ser humano é feito de momentos diferentes, eventos diferentes. Então, ou seja, um dia no chão, um dia de pé, um dia motivado, um dia desmotivado. Então, a gente tem que aprender a utilizar os nossos ativadores. Eu tenho 2. O primeiro é quando eu olho para o meu passado. Eu olho para a pobreza, da escassez, comendo só feijão, morando numa casa de barro, morando numa cidade pequena, tendo todos os indicadores para ser mais um na estatística de mais um fracassado. Então, quando eu olho para cá, eu não quero mais voltar para cá. Isso me dá uma energia violenta, me dá uma vontade de continuar, de vencer, mesmo frente a adversidades. O outro ativador que eu tenho, eu olho para o futuro. Eu olho para aquilo que eu já construí, e eu olho para aquilo que eu ainda tenho que construir. Quando eu comecei a entrar em contato com alguns bilionários, eu pedi para fazer uma nota de 1 bilhão e coloquei lá no meu escritório. E aí, conhecendo mais de 7 bilionários, capa de Forbes, eu entendi que eles são pessoas comuns, né? Fala a mesma linguagem, brinca, come no mesmo restaurante, são pessoas humildes, pessoas simples. E olha que interessante, existe uma estatística que identificou que 68% das pessoas mais bem-sucedidas do mundo vieram da pobreza e da escassez. Então é um algoritmo simples. De cada 10, a probabilidade de um pobre se tornar um multimilionário é muito maior do que um rico se tornar mais rico ainda. Então essa é uma estatística de ouro que você, não sei qual é a sua situação atual, que você pode abraçar isso e isso pode virar um ativador.
Pô, se ele chegou, eu também posso. Se o outro conseguiu, eu também posso conseguir, né? Então é muito importante você identificar qual que é seu ativador, porque em momentos de crise, em momentos de incerteza, que você tem aquele pensamento de jogar tudo pro alto, você vai lembrar do seu ativador. Seu ativador pode ser sua família, seu ativador pode ser sua mãe, seu pai, seu ativador pode ser, sei lá, deixar um legado, contribuir. Qual é o que você precisa se apegar para que você tenha esperança? Pode ser o Criador, pode ser o seu Deus, pode ser qualquer coisa ou objeto, seja ele concreto ou não, para que você possa se inspirar e seguir em frente, ok? Eu criei uma regra na minha vida que chama a regra do dia seguinte, porque a tendência é que a gente diminua quando as coisas boas estão acontecendo e também existe uma probabilidade de você travar quando as coisas estão indo muito mal. Então eu aprendi o seguinte, que quando as coisas estão indo muito mal, elas estão indo muito mal hoje e que amanhã eu vou fazer diferente. E que talvez as coisas estejam indo muito bem hoje e aí no dia seguinte eu tenho que retomar tudo de novo para que ele continue acontecendo bem. Eu conheço muitos corretores do mercado imobiliário, muitos vendedores, que quando ele atinge a meta, ele para, ele vai tirar férias. Ele ganhou lá muito dinheiro, ganhou 100 mil reais, ganhou 200 mil reais, ganhou 50 mil reais, ele para, desacelera. Lembre-se disso, meta não pode ser teto, meta tem que ser piso. Ou seja, você atingiu a meta no meio do mês, continua. Se você atingiu meta nos 10 primeiros dias, continue, dobre a meta foi baixa demais, você pode cada vez mais. Quando você vai para a academia e você vai fazer exercício físico, você vai fazer alguma atividade física, de repente você vai fazer 3 séries com 10 quilos. Aí você contrata um personal trainer, você percebe que você consegue fazer série de 12 e carregando 15 quilos, porque ele te dá um estímulo e ele percebe que você pode fazer mais. A gente não está utilizando a nossa capacidade máxima. Você está fazendo o que é possível ou você está dando o seu máximo? Para de fazer o possível, o bom é inimigo do ótimo. Você pode muito mais. A gente tem que imprimir a nossa maior e melhor versão sempre, em todos os momentos. Isso muda a regra do jogo. Os americanos sempre falam do over-delivery, que é entrega mais. Os americanos, Napoleão Hill criou a milha extra. O que você está fazendo? Você está trabalhando 1 hora a mais do que seu concorrente? Você está entregando a mais do que seu concorrente entrega para os clientes? O que você está fazendo de extra, de plus? A maioria faz o que todo mundo está fazendo e aí segue aquele efeito manada, segue aquele efeito, aquele ciclo que todo mundo está fazendo igual, vamos fazer. Então, ou seja, você vai ser mais um no meio da multidão. Então, a regra do dia seguinte não importa o que aconteça hoje de bom e de ruim, amanhã é um outro dia, é uma nova página que eu vou fazer diferente, vou fazer melhor. Não importa se eu estou ganhando ou perdendo, não importa se eu estou na derrota ou na vitória. Ok? Lembre-se, se você focar naquilo que ficou para trás, você não vai entender o que existe pela frente. A maioria das pessoas ficam se apegando ao passado. Ah, meu ex, a minha empresa antiga, meu sócio antigo. Ah, antes da crise era assim. Acabou, é um novo momento, é uma nova era. Chega de olhar pelo retrovisor, você está dirigindo, está pilotando seu carro, olhando para o retrovisor o tempo todo. Vamos olhar para frente e seguir em frente. O que passou, passou, é passado, ok? Serve apenas de aprendizado. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fará com isso. São as suas reações que mudam a regra do jogo. Se você apanhou, o que você vai fazer com isso? Vai ficar chorando? Se você perdeu o dinheiro, perdeu, o que você vai fazer com isso? Você tem que buscar um cliente novo. Há 7 anos atrás, eu quebrei com uma dívida de quase 4 milhões. Eu fiquei chorando? Não. Eu tive que correr atrás de novos clientes para conseguir dinheiro para pagar o erro que eu tinha feito.
Se você está no buraco, entenda que foi você que cavou. Quem tem a obrigatoriedade de sair do buraco é você. Tudo que a gente tem é meritocrata. Tudo que a gente está colhendo foi o que nós plantamos. E que está tudo bem. Isso não é para você chicotear. Isso é para você entender que você é corresponsável e para de ficar terceirizando, achando um culpado para as coisas que você mesmo realizou, construiu. Isso é a mentalidade das pessoas de sucesso. A grande habilidade é aproveitar o que acontece com você. Essa é a grande habilidade. As pessoas pensam que campeões não apanham, que atletas não perdem, que milionários não erram. Todo mundo está sujeito a errar. Campeões seguem em frente. Continua. A derrota é uma grande oportunidade para você melhorar e inovar. 7 anos atrás eu quebrei e eu percebi que eu poderia me reinventar. E eu fiz de tudo aquilo que eu fazia, atuava, então mentalidade antiga, comportamento antigo, velhas competências e fui buscar o novo. E criei a maior empresa de turnaround do mercado imobiliário. Eu sou o maior player da atualidade, eu resolvo o problema que muita gente não consegue resolver. Eu já peguei empreendimentos que não se vendia há 13 anos e no final de semana eu vendi 65%. Eu peguei empreendimentos fracassados com prejuízo de 3 milhões e vender 48 milhões em 21 dias. Eu já peguei empreendimentos e zerei, vendi 741 unidades de empreendimentos. Unidades são imóveis, não é cursinho, não é livro, é imóveis. Vender em um final de semana, no sábado e no domingo, e gerar 47 milhões. E empreendimentos fracassados no auge da crise. Entenda que tudo tem uma estratégia, entenda tudo tem um jeito melhor de fazer. Eu não sou o cara mais gênio, mas eu tenho uma habilidade que é de modelar processos e pessoas de sucesso e aí adaptar a minha realidade e melhorar esse processo. Isso eu aprendi no Japão, morando 9 anos e meio num país de primeiro mundo e lá eu aprendi muitas coisas. Uma delas é aprender a melhorar aquilo que foi criado, ok? Então é muito importante você entender que o seu ponto fraco pode se tornar a sua maior fortaleza, sua maior força. Então eu tinha um ponto fraco, eu entendi aquele ponto fraco, dei a volta na minha empresa, dei um turnaround no meu negócio e depois eu criei um negócio que era para também recuperar e melhorar os negócios dos meus clientes. E fiz isso durante 7 anos da minha vida. Hoje eu sou incorporador, sou investidor, hoje eu tenho uma licenciadora, então hoje as pessoas que querem pegar o meu negócio e aplicar na sua cidade, no seu estado, no seu bairro, fazendo o que eu faço. Lançamentos imobiliários, incorporação, validação e concepção e também land bank, que é prospecção de áreas. Ok? Então tudo é possível quando você entende que existe uma estratégia, existe um modelo. Aprenda a lidar com os nãos e os fracassos que a vida vai te colocar, né? Entenda que você vai receber mais não do que sim. Agora, minha pergunta para você: quantos nãos cabem em um sim? Às vezes a gente tem a ideia de que a gente entende o que significa persistência. Às vezes a gente tem a ideia que a gente entende o que significa resiliência. A minha pergunta para você: se você sabe que para ter sucesso você precisa persistir, então por que você desiste? Se você entende que para ter sucesso você precisa ser resiliente, por que na primeira dor você desiste? Então, a gente está entendendo a palavra como uma simples palavra, não está entendendo a semântica dessa palavra, não entende o contexto dessa palavra. Quando você tem clareza, isso se transforma num estado de consciência, você vai atravessar buraco, você vai cair, vai doer, você vai chorar, você vai apanhar e você vai continuar. Você vai bater numa porta, você vai receber não, você vai bater na segunda, você vai bater na terceira, você vai bater na quarta, você vai bater na quinta e você vai continuar. É simples. Quando você entende isso, a regra muda. Parece que aquela magia começa a acontecer, ok? Preste atenção nos sinais. Quando se quebra uma empresa, ela vem quebrando. Quando se acaba um casamento, ele vem acabando. Quando se acaba um cliente, quando o cliente some, ele vem acabando.
Quando os colaboradores estão produzindo mal, ele vem acontecendo. Nada acontece da noite para o dia. Só que você tem que ter a habilidade de observar os sinais. Então, olha, um cliente deixou de comprar, um cliente sumiu, as vendas estão caindo, são sinais. Se movimente, acorde, tira a bunda da cadeira, vai fazer uma outra coisa diferente. Se você caminhar pelos mesmos caminhos, você vai enxergar as mesmas paisagens. Você vai ouvir os mesmos sons. A gente tem que mudar a rota, tem que mudar o jeito, tem que mudar a forma. Porque senão a gente vai obter os mesmos resultados, né? Então, o que está acontecendo na sua vida neste momento? Você está vivendo um caos? Você está deixando de crescer, deixando de evoluir? Você está parado há muito tempo? Você não consegue mudar? Você não consegue virar o jogo? Comece a observar os sinais. Isso para que você tenha as respostas. Não devemos se deitar nos louros das vitórias, né? Porque as pessoas acham que é chegar lá. Chegar lá é apenas uma fase da sua vida. Você conhece o símbolo do infinito? O símbolo do infinito, ele não tem fim, né? Ou seja, vai por um ponto, depois você volta nesse mesmo ponto. Então chega um determinado momento que você quer morar numa casa maior e você vai conseguir isso. Tá, acabou a sua vida, você não tem mais aspiração, mais sonho, né? De repente você quer uma segunda residência, uma casa na praia, uma casa no campo. De repente você quer ter uma terceira residência, uma casa nos Estados Unidos, uma casa em Portugal. Né? De repente você consegue um carro maior, daqui a pouco você quer um carro esportivo. Então, ou seja, nada tem fim. A gente tem que procurar sempre novas aspirações, sonhos, desejos e metas. Isso não tem nada a ver com, sei lá, aquele cara nunca está satisfeito. Não, eu sempre brinco. Eu sou grato pelo aquilo que eu tenho, enquanto eu busco aquilo que eu ainda não tenho. Eu sou feliz por ter chegado até aqui, mas eu continuo buscando novas coisas que me vai deixar cada vez mais feliz, satisfeito, alegre, pleno, realizado. Isso é a vida, ok? Porque sempre vai ter alguém querendo tirar o seu lugar. A gente sabe, por exemplo, se a gente pegar quem que era a maior varejista de eletroeletrônico há 15, 20 anos atrás, ela não é hoje. Quem dominava os aparelhos eletrônicos, seja de um celular há 30 anos atrás, não lidera hoje. Quem liderava o ranking de vender bebida, refrigerante, cerveja há 20, 30 anos atrás, não lidera hoje. Não devemos deitar nos louros das vitórias que a vida nos permite vivenciar, né? Isso é a magia, né? A gente vivencia derrota, mas também vitória. Sempre vai ter alguém querendo tirar o nosso lugar, então é preciso sempre estar em movimento, ok? Seja eternamente questionador, né? Uma vez eu trabalhando para um peruano no Japão, e o peruano falou, brasileiro ele confunde fé com otimismo, né? E ele confunde otimismo com planejamento, fazer o que precisa ser feito, e olha que eu concordei com ele. Porque alguns brasileiros, não a maioria, todo o negócio que ele planeja, o que ele pensa, ele fala, vai dar certo. E aí tem muita gente que nem planeja, né? Ele faz qualquer jeito e fala, vai dar certo. Calma aí, você tem que fazer o que precisa ser feito, você tem que pecar pelo excesso, você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma estratégia, e depois que você fizer tudo, né? Pecar pelo excesso, fazer tudo o que tem que ser feito, aí sim você tem que usar a fé, a esperança, o otimismo para que aquilo dê certo. E mesmo assim você tem que monitorar sistematicamente a sua caminhada para ver se aquele planejamento está acontecendo como você planejou. Então, peque pelo excesso, coloque uma planilha. Eu aprendi no Japão uma ferramenta que chama FEMEA, F-M-E-A. É uma simples planilha de Excel que você coloca todas as possíveis causas, probabilidades de erro e acerto. Por exemplo, comece a se questionar, tá? E se não vender? E se o meu produto e serviço não tiver atratividade? E se o meu colaborador não performar? E se o meu cliente não estiver disposto a pagar aquele preço que eu determinei? E se o mercado mudar? E se vier uma nova crise?
Isso é planejamento de contingência, isso é planejamento de plano B. Então, entenda que em algum momento pode dar errado. Mas não é para você não continuar, não é para você travar e ficar com medo. É para você criar vários planos B para atingir o plano A. Qual que é o plano A? É ser a maior empresa do setor. Qual que é o plano A? É viajar pelo mundo. Qual que é o plano A? É me tornar um multimilionário. Qual que é o plano A? Deixar um legado. Qual que é o plano A? Não sei. É o seu plano, não o meu. Eu tenho os meus. A minha pergunta, qual é o seu plano? Qual é o seu plano A? Então, quando você entende e aí coloca várias outras possibilidades, você já está treinando a sua mente que se num determinado momento as coisas não andarem do jeito que você planejou, você vai conseguir mudar a rota rapidamente. Porque tem gente que está ali, ele não percebeu que está dando errado. Aí ele vai olhar, puta, passou um ano e puta, não performei. Pô, já estamos terminando o ano de 2021 e não performei. Já estamos entrando em novembro e não performei. Já estamos entrando em dezembro e não performei. Já acabou o ano e não performei. Ok? Habilidade dos atletas de alta performance. Eu já entrevistei alguns, inclusive no livro O Poder da Modelagem, que eu escrevi com o Janguier Diniz, e escrevi com o José Roberto Marques, que estamos lançando. Não sei que momento você está assistindo o vídeo, talvez já até lançamos, que nós entrevistamos algumas pessoas, milionários, multimilionários, bilionários, atletas de alta performance, e eu tive a felicidade de entrevistar a Hortência. Eu entrevistei também o Minotauro, que está no Hall da Fama do UFC. Eu entrevistei o Xuxa, que foi campeão aí, mundial, olímpico, de várias competições da natação. E eles tinham algo em comum. Eles possuem algo em comum, que eles treinam, eles praticam exaustivamente. E aí minha pergunta, não é melhor você suar a camisa em treino do que você sangrar em campo? Deixa eu repetir essa pergunta para você. Não é melhor você suar a camisa em treino do que sangrar em campo? O que significa sangrar em campo? Você não está vencendo, você não está prosperando, você está no caos, você está na escassez, não está vivendo uma vida em abundância, você não está realizando. Isso é sangrar. Porque quando você não consegue, é sangrar. Sei lá, sangrar em lágrimas, sangrar em dor, sangrar em tristeza. Não importa. Então, entenda-se que existe um caminho. Para de ficar dando murro em ponta de faca. Para de ficar tentando achar que você vai descobrir a solução sozinho. Seja inteligente, vai procurar ajuda, escolha os seus mentores, escolha seus mestres, escolha as pessoas que também passaram por isso. Escolha as pessoas que chegaram no caminho que você quer chegar, ok? E aí eu tenho total certeza que você vai também conseguir chegar e realizar. Então, os campeões, ele pratica, treina, estuda. Os americanos falam do long life learning, né? Ou seja, estudar a vida inteira. Mas eu não falo que é só estudar a vida inteira. É estudar a vida inteira, é treinar a vida inteira, é se conectar com novas pessoas a vida inteira, é se movimentar a vida inteira, é inovar a vida inteira. Sucesso é um conjunto de fatores. Use esse efeito composto. Quando você usa esse efeito composto, você vai entender que existe um jeito que ele consegue encurtar esse caminho. Essa é uma dica para você chegar lá mais rápido, ok? Efeito composto. Vamos pegar como exemplo, eu bebi durante 25 anos da minha vida e com 39 anos de idade eu decidi parar de beber. E eu também decidi entrar numa academia. Fui entrar numa academia com 39 anos de idade. Nunca é tarde, né? Aquele ditado, mas mais tarde do que nunca, né? É isso, esse ditado? Antes tarde do que nunca. Vai lá. Como tem aquele velho ditado, antes tarde do que nunca. Então, eu caí na real e queria ter uma saúde melhor, eu queria ser muito mais produtivo, eu queria também ter uma estética, um corpo melhor, eu era extremamente barrigudo. Hoje tem uma barriguinha aqui, mas eu era extremamente barrigudo, bebia muito cerveja. Onde que eu quero chegar? Quando eu comecei a entrar, eu ia só para academia.
E quando você entra na academia, você consegue chegar lá? Consegue, mas talvez leve muito mais tempo. E aí eu decidi fazer uma dieta. Então já estava utilizando o efeito composto. Então, comer bem e mais dieta. Mas eu queria acelerar o meu processo. O que eu fiz? Eu contratei um personal trainer. Aí eu queria acelerar o processo, porque eu fazia só musculação. Aí eu comecei a fazer Muay Thai, então eu fazia cardio, perdia mais peso. Aí eu decidi acelerar o meu processo. Eu fui numa nutricionista e fui no nutrólogo. E aí comecei a trabalhar os hormônios, comecei a trabalhar outras coisas mais. E aí eu comecei a suplementar. Aí eu comecei a fazer estética. Ou seja, todos esses itens, em praticamente 4 meses, estou entrando no meu 5º mês, não sei em que momento você vai ver esse vídeo, mas eu acelerei muito os meus processos. Eu fiz a bioimpedância quando eu comecei, 6 meses atrás, a minha idade metabólica era de 52 anos. 10 anos mais velho do que eu tinha. Hoje a minha idade metabólica é de 28 anos. Então meu metabolismo, ele processa como se eu tivesse 28 anos e hoje eu estou com 43 anos e a minha meta é melhorar ainda mais. O que isso gera? Gera vários benefícios, né? De produtividade, de energia, de queima de calorias e queima de gorduras e outras coisas mais. Então tudo na vida tem uma estratégia para você ficar rico. Tem um processo que você pode acelerar para você chegar lá, tem uma estratégia para você acelerar esse processo. Você só tem que aprender e utilizar o efeito composto na sua vida, ok? Então, outra coisa que é muito importante, às vezes você entra numa academia, às vezes você empreende, sai da função de CLT, vai empreender, às vezes você vira um profissional autônomo, não importa o que vai acontecer na sua vida, mas às vezes quando você entra, você já acha que você vai ter um resultado imediato, ou que você vai gostar imediatamente daquele, sei lá, da academia, daquela dieta ou daquele novo negócio que você vai atuar. Não, existe um estudo que fala que para você adquirir um novo comportamento, para você adquirir um novo hábito, você precisa repetir 100 vezes, no mínimo, durante 21 dias a 30 dias. Por isso que veio a teoria dos 21 dias, por isso que surgiu a teoria da repetição. Então, não importa quantos dias, não importa quantas vezes, faça até você adquirir um novo comportamento, faça até você adquirir um novo hábito, faça por repetição. Faça em tempo bom, em tempo ruim. Tem hora que eu levanto e não quero ir para academia, eu vou. Tem hora que eu levanto e quero ficar em casa, mas eu vou para o trabalho, eu vou para academia. Isso vai com dor, vai não querendo, mas vá, ok? Dê o seu melhor. Bom é inimigo do ótimo. Para de fazer as coisas meia boca. Você está fazendo o possível ou está fazendo o seu melhor? Faça o possível quando você não consegue fazer o melhor, mas tente ter a mentalidade de melhorar o tempo todo. Vai chegar um momento que você não vai mais lidar com o seu corpo. Vai ter um momento que você vai ter que lidar com a sua mente. Eu fiz um curso de coach com Brian Tracy, que é considerado um dos grandes coaches do mundo, ele é canadense, e ele treinava atletas de alta performance, ele treinava um atleta que fazia aquela competição do Ironman, né, que é o triatlon, né, que corre, que nada e anda de bicicleta, só falta voar. O povo lá é surreal. E aí, o cara foi campeão 3 vezes. E ele chegou e perguntou pro cara, meu, o que você faz para vencer tantas vezes? Primeiro, chegar lá já é um desafio, já é uma vitória para quem chega. Não importa se em primeiro, em segundo e terceiro. Chegar lá já é um desafio. Agora, ganhar, chegar em primeiro lugar, aí ele pegou o atleta, falou o seguinte, no meio do caminho, eu começo a sentir dor. No meio do caminho, algumas pessoas sentem dores e elas desistem. No meio do caminho, a minha mente está falando para desistir. No meio do caminho, a mente de alguns atletas estão falando para elas, desistam. E elas desistem. A minha mente, eu administro ela, eu trabalho ela.
Quando o meu corpo está falando para parar, a minha mente fala para o meu corpo, continue. Quando a minha mente fala para eu parar, a minha outra mente, porque você tem 2 selfies aí, você tem lá o anjinho e o diabinho, quando o diabinho fala para parar, o anjinho fala continua. Mais um passo, outro passo, mais 1 metro, outro metro, e assim você vai continuando na vida. Então, ele aprendeu a administrar isso, ele aprendeu a trabalhar a sua mente. Tem um livro que chama The Winner Game, que é o jogo interior do tênis, que ele fala exatamente isso. A sua briga não é externo, o seu desafio não é externo, o seu desafio é o interno. É você com você mesmo, e o tempo todo, ok? A repetição ela é chata, é cansativa, é difícil, e por isso nem todos conseguem, nem todos seguem. Vencer é para poucos, aqueles poucos que decidem executar exaustivamente até fazer dar certo, até chegar lá, até conseguir, ok? Então, anote isso quando você pensar em desistir, quando você sentir dor, quando você entender que está tudo dando errado, continue. Eu quebrei 6 vezes e todas as vezes que eu quebrei, as 5 vezes que eu quebrei, eu trocava de negócio, porque eu achava que o problema estava no negócio. Então, eu já tive sorveteria, eu já tive lanchonete, eu já fui dono de agência de publicidade, eu já tive revista, eu já tive um monte de coisas aí, né? E aí dava errado, eu achava que a culpa era do negócio, achava que a culpa era da época, estamos vivendo em crise, eu achava que a culpa... Então, eu já vivi essas dores, eu já tive esse pensamento, mas eu mudei o meu mindset. Então, no meu segundo livro, que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, eu falo para as pessoas se elas estão dispostas a pagar o preço. Eu mostro que existe o caminho. E eu mostro também que o caminho não é de flores. Mas quando você entende, tem um estado de consciência, a regra do jogo muda. E aí, quando eu quebrei pela 6ª vez, eu entendi que o problema era eu. Que me faltava competência, que eu era incompetente em uma determinada área. E a gente tem que ter habilidade de aceitar feedbacks. A gente não aceita feedbacks. Então, quando o seu colaborador está saindo da sua empresa, é um feedback. Quando o seu cliente está sumindo, é um feedback. Quando está faltando dinheiro, é um feedback. Quando, sei lá, está vivendo um caos, é um feedback. Então, você tem que aprender a receber o feedback e a interpretar os feedbacks, que são as devolutivas. As devolutivas que a vida está te dando. E aí você tem que aprender a interpretá-las. E eu, há 7 anos atrás, eu falei, nunca mais vou quebrar. Decidi. Eu dei um basta na minha vida. E, pelo menos até o dia de hoje, eu estou ainda sã e salvo, né? E fazendo e movimentando. Claro que existe a probabilidade, todas as nações. Até 2010 eu morava no Japão, no ano de 2010 eu morava no Japão, e o Japão era a 2ª maior potência do planeta, né? Hoje, a 2ª maior potência do planeta é a China. Então, ele perdeu um nível do pódio ali, está em 3º lugar. E se não tomar cuidado, vai sair do 3º para o 4º. E se os Estados Unidos não tomar cuidado, vai perder para a China. E é a regra do jogo, é a vida. Tá? Nada nesse mundo é permanente. Então, quando a gente entende isso, o que aconteceu? Eu não mudei de segmento. Eu não saí do setor imobiliário. Mas eu mudei de mentalidade. Eu mudei de comportamento. Eu adquiri novas competências. Eu fui me desenvolver. Você quer a grande... Existe um algoritmo muito simples. O algoritmo é muito simples. É conhecimento o tempo todo, é execução o tempo todo, é melhoria o tempo todo. Quando você vai adquirir conhecimento, você pratica. Você monitora os seus avanços, percebe aquilo que você precisa melhorar. Vamos pegar jogador de futebol. Por que o Messi fica o tempo todo treinando a perna esquerda dele, que é a melhor perna? Porque ele precisa melhorar. Por que o Messi ele treina para chutar
com a perna direita, porque quando cair a bola na perna direita, ele também chuta e faz gol. Assim é o Neymar, assim é o Cristiano Ronaldo, assim é os maiores atletas. Você tem que entender qual que é seu ponto sabotador e trabalha para que ele não seja mais seu ponto sabotador. Vamos pegar como metáfora, como analogia, que você seja um PhD em buscar água. Eu veio a água porque eu passei por uma experiência agora, eu fui no retiro espiritual numa tribo indígena dentro da Amazônia, e lá eu vi essa figura de buscar água, né? Em poços, né? Então, imagina só que você tem uma habilidade muito grande. Você pega o balde, vai lá, arranca a água do poço e traz e carrega ali e despeja num poço, né? No lugar que vai ser armazenada aquela água. Então você faz isso com muita maestria. Só que você não percebeu que aquele poço, aquele balde está furado. Então não adianta você ser um PhD em buscar a água se você coloca a água num balde furado. E isso acontece em grandes empresas. O cara vende, é um especialista em vender, é um PhD em vender, mas ele é ruim de entrega. Ele não entrega no prazo. Ele não entrega com qualidade. Tem fornecedor que chega hoje a oferecer produto e serviço e ele fala para mim, o meu diferencial é entregar com qualidade. Puta que pariu, diferencial, qualidade é obrigação. Qualidade é obrigação. Entregar no prazo é obrigação. Então não adianta você ser um PhD de vender. Tem gente que ele prospecta cliente, mas ele não retém o cliente dele. Aí é o seguinte, aquele balde furado de um monte de água entrando e um monte de água saindo. Um monte de cliente entrando e um monte de cliente saindo. Às vezes você é um especialista em ganhar dinheiro, mas não sabe administrar dinheiro. Você não é um bom administrador e não sabe sobre finanças. Eu era assim. Eu com 21 anos, com 17 anos, virei empreendedor pela primeira vez. Com 21 anos, isso eu já tinha quebrado, porque eu quebrei com 17, quebrei com 18. Com 19 anos eu fui para o Japão. Com 21 anos de idade, há 19 anos eu fui para o Japão, não tinha dinheiro para passaporte. E aí tem gente que reclama, eu não tenho dinheiro para pagar um curso, vai vender brigadeiro na esquina. Eu era vendedor de coxinha na rua. Eu fui garçom, vendedor de coxinha, já trabalhei em fábrica de costura, já trabalhei em balcão atrás de bar, já fui operário em fábrica, já trabalhei na construção civil. Para de ser de porcelana, para de ser preguiçoso, vai vender coisa no semáforo. Eu cheguei a ter 3 empregos no Japão e trabalhar 16 horas por dia, 16 horas por dia. Só que tinha 2 BMW e viajava para um país diferente a cada 2, 3 meses. Então, qual que é a sua desculpa? Para de usar muletas, tira a bunda da cadeira e vai vencer. A maioria das pessoas fica usando porcelana. Eu tive essa experiência aí numa tribo indígena e lá criança com 9 anos está trabalhando. Hoje os pais criam seus filhos que não tem que fazer porra nenhuma, só ficar no celular e no videogame. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E olha o caráter que se formou, minha mãe tem orgulho de mim, minha família tem orgulho de mim. Com 10 anos lá na tribo indígena, eles estão aprendendo, toca instrumento musical, toca violão, tambor, canta, sabe cozinhar, faz um monte de coisa. No Japão, minhas 2 sobrinhas nasceram no Japão. No Japão, quem serve a comida são as crianças, para os próprios alunos. Eles recolhem os utensílios e levam para a cozinha, eles limpam o chão. Está formando caráter forte? Como que você está formando o caráter das futuras gerações que vai administrar a empresa, sua empresa, se é uma empresa familiar? Então a gente tem que parar de mimimi, parar com essas coisas aí, de isso não pode, isso não pode. A gente tem que mudar. E mudar logo, porque senão as novas gerações aí estão ferradas. Por que todo mundo quer as coisas imediatas? Antes, da minha época, para aprender, eu tinha que buscar 10 livros para ficar folheando e estudando. Hoje o cara bate no Google e já tem a resposta. Facilitou? Facilitou, mas também está formando gente preguiçosa. Né? Tem tudo na mão o tempo todo. Está fazendo sentido? Estamos chegando na reta final.
Ok? Anotou? Fracasso e sucesso, ambos são somatórias. Eu já falei aqui do efeito composto. Seja estrategista para deixar o seu caminho mais curto, menos doloroso, mais barato e mais assertivo. Para de andar no piloto automático. Pare de ficar naquela rotina. Acorda, vai para o trabalho, volta para casa, dorme, acorda, vai para o trabalho. Saia dessa matrix. Saia dessa rotina. Ok? Seja, para ser um estrategista, você precisa ser o quê? Observador. Observe. Estado de presença o tempo todo. Se você quer fazer uma dieta, só que você vai lá no supermercado, você está comprando por impulso doce, refrigerante, coisas que são industrializadas. Você está comprando por impulso. Então vá com uma listinha e só compra aquilo que você precisa comprar, com consciência. Observação. Seja detalhista. Uma vírgula vai fazer a diferença. Um ponto vai fazer a diferença, porque várias vírgulas que você deixa de olhar, vários pontos que você deixa de observar, lá na frente você vai pagar o preço. Seja detalhista. Tenha vários planos B para atingir o plano A, não é vários planos A. Ah, se não der isso certo, eu mudo. Se não der isso, mudo. Quando eu voltei para o Brasil em 2010, eu voltei com 50 mil reais. Pô, o cara que ficou 10 anos voltou com quase nada, né? Porque eu voltei quebrado. Aí eu voltei com 50 mil reais, passou 6 meses, eu estava duro, quebrado. Passou mais 6 meses, eu já estava com o nome sujo no Serasa e no SPC. Aí não bastava, faltou dinheiro, peguei o nome da minha esposa, mas nome sujo no Serasa e no SPC. No primeiro ano que completou no Brasil, em 2011, eu olhei para o meu passaporte, eu tinha visto permanente no Japão, eu poderia voltar a qualquer momento, porque eu sou descendente e tinha visto permanente, e aí eu olhei para o meu passaporte. Sabe o que eu fiz com o meu passaporte? Eu rasguei o meu visto. Sabe por que eu rasguei o meu visto? Porque se eu voltasse para lá, seria mais uma fuga. Eu falei, não tem plano, não tem um outro plano A. Vai ter um outro plano B para eu vencer aqui no Brasil. Em 2011, eu já faturava mais de 30 milhões por ano. Então, às vezes, a gente fica assim, fugindo, saindo, né? Começa o negócio, não dá certo, muda. Começa no emprego, não dá certo, mudo. Começa uma sociedade, não dá certo. Porra, cara, até quando? Entro no casamento, não dá certo, mudo. Nunca vai dar certo, né? Monitore sistematicamente o seu processo e o caminho. Modele pessoas e processos de sucesso. Tenha mentores, mestres, conselheiros no seu negócio. Eu tenho os meus. Eu tenho mentores, tenho terapeutas, tenho conselheiros o tempo todo. Porque eu estou viciado no meu negócio. Eu estou viciado nas minhas ações e estratégias. Você também. Ok? Seja eternamente questionador, seja eternamente inconformado, porque algo pode dar errado e o bom é inimigo do ótimo. Ok? E para finalizar aqui, tenho mais 2 lâminas aqui, acho que é 2. A primeira é, guarda essa frase, a jornada ela é só sua. Muitos podem caminhar com você, mas ninguém pode caminhar por você. É você que tem que entrar no jogo e jogar. É você que tem que entrar na estrada e caminhar. É você que tem que escalar a montanha. É você que tem que subir os degraus. É você e você. Você é o líder da sua vida. Você é o responsável pelo sucesso e pelo fracasso. Entenda isso, ok? E eu queria contar essa metáfora que ela tocou a minha vida alguns anos atrás, e que provavelmente, se você estiver no seu momento, e que talvez esse momento não seja hoje, mas que em algum momento você vai ser tocado por isso. Porque as grandes pessoas, as pessoas de sucesso, as pessoas que chegaram ao sucesso pleno, ou que alcançaram esse sucesso, elas decidem compartilhar e decidem também contribuir. Uma das maiores nobrezas do ser humano é a contribuição. É o compartilhar. Tinha um menino que ele estava na praia e a praia cheia de estrelas. E aí, longe,
se avista um casal de idosos vindo, caminhando em direção àquele menino, e o menino pegando, baixando toda hora, pegava-se uma estrela e jogava para o meio do mar. Ele baixava, pegava uma outra estrela e jogava para o meio do mar, e ele fazia isso de forma repetida, sempre. Ele está fazendo ali exaustivamente. E aí quando chegou aquele casal mais próximo do menino, e aí o homem gritou: menino, menino, para com isso, para com essa besteira, olha quantas estrelas estão aí perdidas, morrendo na areia, você não vai conseguir salvar todas elas. E aí o menino baixou novamente, pegou uma estrela e jogou para dentro do mar. E aí ele olha atentamente para aquele senhor e fala: tio, talvez eu não consiga salvar todas essas estrelas, mas para essa daqui eu estou fazendo a diferença. Para essa daqui eu consegui salvar. Para essa daqui ela vai ter a nova esperança de poder viver novamente. Então, hoje eu vivo na minha vida com um grande propósito de motivar, inspirar e promover mudança na vida das pessoas. Eu não quero mudar o mundo. Quem seria eu e que ousadia seria essa de querer mudar o mundo? Mas a gente não precisa. A gente basta querer ajudar e contribuir para uma pessoa. Nós temos 14 milhões e meio de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, com R$148. Uma família que tem 3 filhos e passa a comer farinha o ano inteiro. A minha pergunta para você: que dignidade, que felicidade essa família tem? Só que ela não tem recursos financeiros, recursos intelectuais, recursos emocionais para seguir em frente. E que talvez você seja aquele menino que ajude com 1 quilo de feijão. Igual a minha mãe ganhou 1 quilo de feijão e colocou um prato, e com 9 anos eu decidi mudar a minha vida porque só tinha um prato de feijão para comer. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem um cobertor, você tem uma roupa que está no seu guarda-roupa há anos que você não utiliza e que você pode levar para quem está desabrigado e está dormindo no frio. Talvez você tenha um resto de comida que não dá azedo, mas que você não vai comer e que você pode dar para um animal que está na rua. Talvez você tenha 1 hora do seu tempo para conversar com um idoso que foi esquecido por algum dos seus familiares num asilo. Se você falar que não tem tempo, você é um mentiroso. Você está assistindo novela, você está assistindo jogo de futebol, você está nas redes sociais. E que você pode dormir 1 hora mais tarde para deixar essa 1 hora para contribuir e ajudar uma outra pessoa. Se dos 210 milhões de brasileiros, apenas 14 milhões e meio tivesse esse pensamento, não existiria 14 milhões e meio de pessoas abaixo da linha da pobreza. Agora, que poucos estão fazendo muito e não conseguem resolver todos os problemas. Então pense nisso, pense em qual estrelinha que você vai salvar, de qual ação que você vai fazer. Não importa se você vai ajudar uma pessoa por ano, uma pessoa na vida, uma pessoa por mês. Não importa se você vai fazer uma ação na vida, uma ação por ano, uma ação por mês, mas faça. Este é meu propósito. Não é só de ajudar, porque eu já estou fazendo isso, mas é de tentar fazer com que você também se torne uma pessoa melhor e que possa contribuir ajudando outras pessoas. Vamos fazer disso uma corrente do bem, vamos fazer disso uma egrégora, vamos fazer disso um movimento de criar novas pessoas, de tocar novas pessoas, impactar novas pessoas, para que elas se tornem pessoas melhores, para que ela também ajude e contribua outras pessoas. Eu vou terminar com uma frase que os americanos falam bastante. Givers gain. Doadores sempre ganham mais. Então, seja um doador na sua vida, seja uma pessoa que contribua também. Beijo no seu coração, até a próxima. Me segue nas redes sociais, Edgar Ueda Oficial,
e bora lá transformar esse mundão. Beijos! Black Friday Uninasal. Chegou a hora de aproveitar as melhores oportunidades do ano. Na graduação presencial tem desconto de 60% nas mensalidades durante todo o curso. Já a graduação digital tem mensalidades a partir de R$ 99,90 mais 3 cursos livres grátis. E ainda, cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 169,90. Acesse blackfriday.uninasal.edu.br e faça parte da revolução. Uninasal, o aprendizado não para.